Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda aula do Começando do Zero de Processo Penal. E aí nós estávamos começando a mostrar para você a diferença entre investigação criminal, que é um gênero, e o inquérito policial, que é uma espécie. Então, nós sabemos que existem várias formas de investigação, mas que o inquérito é aquela mais comum, aquela que se usa normalmente. Em 95% dos casos, a investigação criminal se dá através de um inquérito policial. E o inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia. Mostrei a você que existe inclusive uma lei dizendo isso, que a presidência do inquérito policial é privativa do delegado de polícia. O que não se confunde com privatividade da investigação. A investigação pode ser realizada pelo Ministério Público, pode ser realizada ou conduzida pelos tribunais quando a pessoa investigada tem prerrogativa de função. A investigação pode ser conduzida pelo Legislativo, através das comissões parlamentares de inquérito, não é isso? Pela Polícia Militar. Então, a investigação criminal é um gênero, do qual nós destacamos como principal espécie o inquérito policial. E aí vem a questão. O inquérito, este sim, tem na sua presidência um delegado de polícia. As outras investigações que podem vir a ser presididas por outros órgãos, vejam, não tem o nome inquérito policial. Tudo bem? E aí eu disse também que a autoridade policial a que se refere o Código de Processo Penal é sempre o delegado de Polícia Civil ou o delegado de Polícia Federal. Estes são as autoridades policiais. Lógico que na PM existem autoridades, lógico que, não é? Então, na Polícia Rodoviária e tudo mais. Mas quando o Código de Processo Penal, que trabalha com a ideia de uma polícia voltada para a investigação de crimes. Então, quando o Código de Processo Penal se refere à autoridade policial, o Código está, na verdade, pensando no delegado de polícia, ok? E aí, vejam, gente, o delegado de polícia, ele está vinculado, ele é um cargo dentro da estrutura do Poder Executivo dos estados ou mesmo do Poder Executivo Federal. Então, vejam, o que nós temos é que o delegado de polícia é, na verdade, um agente administrativo do estado. Falamos isso no finalzinho da aula anterior. E, enquanto agente administrativo do estado, o delegado exerce, veja, atividades de natureza administrativa, que são regidas pelos princípios que regem o direito administrativo. Então, o delegado tem que pautar a sua atuação com base naqueles princípios, o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, né? O princípio da probidade, o princípio da discricionariedade, o princípio da impessoalidade. Nós paramos aqui. Agora, peraí, vamos adiantar logo. Tem também o princípio da publicidade. Veja bem, o direito administrativo não é regido pelo princípio da publicidade? E os atos praticados pelos agentes administrativos não estariam regidos pelo princípio da publicidade? Sim. No entanto, o inquérito policial, por motivos que nós vamos ver lá na frente, não agora, daqui a pouco mais, veja, é sigiloso. E por isso, o que ocorre é que, veja, os atos praticados por um delegado de polícia dentro de uma investigação, dentro de um inquérito policial, embora atos administrativos e regidos pelos princípios que regem a administração, tem o princípio da publicidade mitigado. Então, o que significa mitigado? A gente fala muito mitigou, mitigada, não sei o que, olha só, o princípio da obrigatoriedade nesse caso foi mitigado, e não sei o que. Essa palavra, esse verbo mitigar, significa tirar força. Tudo bem? Então, na verdade, o princípio da publicidade no processo penal, ele existe, mas no inquérito policial, a publicidade, ela é mitigada. Por quê? Porque o inquérito policial é, a princípio, um procedimento sigiloso. Depois, novamente, nós vamos explicar o porquê.
ok? Então, voltando. Então, o delegado, ele tem que atuar de forma impessoal. E dali surgiu para a gente um gráfico, vamos olhar esse gráfico de novo, certo? Então, vejam, o delegado de polícia, a autoridade policial, ela, na verdade, quando deflagra as investigações e realiza os atos de investigação durante este inquérito, ela realiza diligências que não interessam a quem elas vão beneficiar. Lá na frente, pode ser que uma diligência realizada pelo delegado auxilie a acusação. Pode ser que uma diligência realizada pelo delegado auxilie a defesa, não sei. Lá na frente, o delegado não está, neste momento, preocupado em produzir prova de acusação, até porque o que acontece no inquérito não é exatamente a produção de provas. O que existe no inquérito são diligências que, na verdade, são atos investigatórios. Então, esses atos investigatórios praticados pelo delegado, esses atos de investigação, eles são realizados pelo delegado de forma impessoal. O que interessa para o delegado de polícia é, na verdade, elucidar um fato. Então, a gente tem que encontrar, primeiro, elementos que demonstrem que aquele fato possivelmente foi um crime. Porque, às vezes, o inquérito é instaurado até para verificar se aquilo é crime ou não, entendeu? Então, pode acontecer o inquérito num primeiro momento, ele foi instaurado e aí as diligências se realizam, os atos do inquérito são praticados com a finalidade de esclarecer esse fato supostamente criminoso. Então, eu tenho que colher prova da infração, tenho que colher os indícios de quem teria praticado esta infração e tudo mais. Então, é assim que o delegado atua. E não interessa lá na frente se isso vai beneficiar A ou B. O que interessa para o delegado é esclarecer o fato criminoso com todas as suas circunstâncias ou possíveis circunstâncias. Certo? Então, pode ocorrer realmente do delegado lá na frente ter realizado uma diligência que auxilia a acusação. Pode acontecer do delegado ter realizado uma diligência que venha auxiliar a defesa. Não sei, pode acontecer, né? Agora, por isso, por conta deste procedimento se caracterizar como um procedimento linear, repare, o que eu tenho é um delegado de polícia investigando um determinado fato. Este fato é... Opa, tá errado aqui. O objeto de investigação desse inquérito. Repare que um inquérito ele pode ser instaurado e às vezes ele é conduzido por anos e anos e anos e anos e anos e anos sem que a gente descubra quem foi o infrator. Mesmo assim, esse inquérito teve um objeto. O objeto do inquérito é o fato que está sendo apurado durante aquela investigação. É lógico que o que nós queríamos era encontrar quem foi o possível infrator, ou seja, descobrir a autoria. Mas, às vezes, não acontece. Mas nem por isso o inquérito deixou de ter um objeto. Então, o objeto de investigação de um inquérito é o fato. Agora, às vezes, o delegado realiza diligências que realmente convergem para uma determinada pessoa. Às vezes, o delegado, realiza atos que sempre levam à ideia de que o possível infrator seria o fulaninho ali. Numa situação como essa, o delegado vai fazer o que a gente chama de indiciamento. O indiciamento é o momento em que o delegado, ele ocorre no momento em que o delegado se convence de que os indícios existentes naquele inquérito recaem sobre uma determinada pessoa. Então, no momento em que o delegado chega à conclusão, o delegado, ficou claro, de que, na verdade, aquele indivíduo ali seria o possível infrator, ele promove o que a gente chama de indiciamento. O indiciamento também é um ato privativo do delegado, por conta daquela mesma lei 12.830 de 2013. Então, só o delegado de polícia pode indiciar. E ninguém pode obrigar o delegado a indiciar alguém.
Porque indiciamento depende de um convencimento do delegado. E ninguém pode obrigar uma pessoa a se convencer de algo, né? Ou a pessoa se convence ou não. Então, o delegado de polícia, uma vez convencido de que os elementos existentes nesse inquérito convergem para um determinado indivíduo, ele promove o indiciamento, que deve ocorrer de forma fundamentada. Quando essa pessoa que vai ser indiciada, que na verdade é o grande suspeito desse inquérito, né? Quando essa pessoa que vai ser indiciada participou desse inquérito, foi ouvida no inquérito, o delegado pôde colher da própria pessoa os seus dados de qualificação, nome, filiação, identidade, CPF, onde mora, etc., a gente fala que houve o indiciamento direto. Quando o delegado, porque às vezes a pessoa que é a suspeita não aparece hora nenhuma no inquérito, né? Então o delegado não chegou a ter contato com essa pessoa, não falou com essa pessoa, não recolheu dela os dados de qualificação, mas consegue fazer a qualificação pelos registros lá dos institutos de identificação, os mesmos que fazem a sua carteira de identidade, né? Então, quando isso acontece, a gente fala de indiciamento indireto. Então, o indiciamento é direto quando a pessoa está participando, quando a pessoa foi ouvida no inquérito e tudo mais. Ele é indireto quando o delegado não chegou a ter contato com aquele indivíduo, ok? Fato é, gente, que o ideal é que o inquérito alcance a figura de um indiciado, né? Mas esse indiciado, quando existe, ele não tem ampla defesa na fase de inquérito. O inquérito, ele é novamente um procedimento linear, ó. E enquanto procedimento linear, não existe no inquérito nem ampla defesa, nem contraditório. Isso significa que o inquérito é inquisitivo ou inquisitório. Por inquisitivo ou inquisitório, leia-se, não há ampla defesa nem contraditório. Tudo bem? Bom, e esse nome, inquisitivo ou inquisitório, ele surge do sistema inquisitivo ou inquisitório. Antigamente, a gente falava sempre inquisitivo. Não sei por causa de que as coisas mudaram e passaram sempre a optar por esse negócio de inquisitório. Eu, sinceramente, não consigo entender, mas também não consigo entender porque isso aconteceu com tudo, né? Você vê, por exemplo, quando eu estudei, né, quando eu estava no colégio e tal, já tem tempo, e aí, veja, a gente aprendia aparelho digestivo, né, Ed? Ed é o meu diretor aqui, vou conversar com ele. Toda vez que eu converso com ele, é como se eu estivesse conversando com você, tá? Então, Ed, veja, a gente aprendia aparelho digestivo, né? Depois, não sei por causa de quê, inventaram negócio de aparelho digestório. Aliás, é um nome horroroso. Então, quando meus filhos estudaram, era aparelho digestório. Eu sei lá por causa de quê que mudou, mas tudo bem, né? Mas eu sempre preferi inquisitivo a inquisitório, mas hoje em dia se usa muito mais o nome inquisitório. O sistema inquisitivo ou inquisitório, gente, era o sistema processual penal adotado na época da Idade Média. Quando ele chega no auge, ocorre aquilo que a gente chama, dentro da evolução da humanidade, de inquisição. Então, no sistema inquisitivo ou inquisitório, lá da Idade Média, que era efetivamente conduzido durante a Inquisição por parte da Igreja, o que acontecia é que o processo penal acabava sendo utilizado como uma forma de se eliminar outras religiões na época. Então, na verdade, durante o sistema inquisitivo ou inquisitório, a Igreja, infelizmente, a gente sabe, isso é um fato histórico, todo mundo conhece, né? A Igreja acabou se utilizando do processo penal para tentar alcançar objetivos próprios, não é? Mas, num primeiro momento, o sistema inquisitivo ou inquisitório, quando ele surgiu, ele não tinha intenção de dar margem ao que aconteceu. Mas foi realmente poder demais nas mãos de uma pessoa só. Mas, de fato, para o processo penal,
Quando a gente estuda direito processual penal, e em especial as suas raízes históricas, é preciso que a gente saiba diferenciar os 3 tipos principais, né, de sistemas processuais penais. Eu ia falar isso mais para frente, mas vamos encaixar nesse momento da nossa aula. Então, as 3 espécies de sistemas processuais penais. Então, quais são os 3 modelos de sistemas processuais penais existentes no mundo, né? E ainda hoje existem países adotando o sistema inquisitório, mas ele encontrou seu auge na época da Inquisição. Tudo bem? Então vejam, os 2 principais sistemas são os sistemas inquisitivo e inquisitório e o sistema acusatório. Qual é a diferença principal entre esses 2 sistemas? Então vejam, nós vamos exemplificar aqui, num primeiro momento, de forma gráfica. Então eu vou colocar uma divisão aqui no meio da nossa tela. E do lado de cá, eu vou mostrar a você graficamente o que acontecia ou efetivamente como se dava a representação de um processo na época da Idade Média, no sistema inquisitório. E do lado de cá, o que seria um sistema acusatório. Muito bem. Então vamos lá. Na época da Inquisição, quando surge na Idade Média a figura do sistema inquisitivo ou inquisitório, existiam processos criminais já, né, aplicados até então. E aí o que ocorria era que os processos daquela época davam margem à impunidade, eles davam margem a prejuízos para o acusado, ainda que ele fosse absolvido, por peculiaridades que existiam na antiguidade. Na Idade Média, 2 coisas importantes já tinham se estabelecido dentro dos diversos estados, dentro das diversas sociedades, grupos sociais humanos. A primeira delas era a seguinte: o poder antes era um poder descentralizado. Quando você está na Idade Média, quando surge o sistema inquisitivo ou inquisitório, já teria havido, ou já havia ocorrido, a centralização do poder. E a noção de que, veja, a prática de um crime não atinge a vítima. A prática de um crime atinge a sociedade como um todo. E a sociedade é representada por um Estado, pelo Estado que é o Estado absoluto e tudo mais. Então, toda vez que um crime é praticado, a preocupação não é uma preocupação exclusivamente da vítima. A preocupação é uma preocupação do Estado, que representa a sociedade. Então, a grande vítima de um crime é o próprio Estado. E o Estado, naquela época, tinha uma noção absurda de centralização do poder. Da mesma forma, naquela ocasião, lá na Idade Média, o homem já dominava com tranquilidade a escrita, em especial o latim e o grego. E aí o que acontecia, né? Neste momento, esse Estado absoluto passou a entender que tudo devia ser escrito. As leis deviam ser escritas, as regras em absolutamente tudo deveriam ser escritas, certo? De que o processo deveria ter os seus atos, todos eles escritos e tudo mais. Só que naquela época, somente uma parcela pequena da sociedade conhecia a escrita. O homem, o ser humano, dominava a escrita. Mas dentro do corpo social, só um grupo pequeno de pessoas, elitizadas até, certo? Conhecia a forma de se escrever. E essa parcela da sociedade que dominava a escrita era a igreja. Só a igreja. Só o clero. Por isso, as regras dos processos passaram a ser definidas pela igreja. Por isso, a condução dos processos passou a ser entregue nas mãos da igreja.
Então, a visão é de que o Estado era absoluto. E dentro deste Estado, haveria um juiz. Este juiz era chamado de inquisidor, ok? Esse juiz inquisidor, uma vez que um crime fosse praticado, ele mesmo, o juiz, iniciava o processo. E colhia ele próprio as provas que viriam a ser utilizadas como provas de acusação. Bom, ocorre que neste processo, normalmente havia uma pessoa que era acusada de ter praticado a infração. Esta pessoa era o réu. O problema, gente, é que na época do sistema inquisitivo ou inquisitório, o réu, ele não era titular de direitos. Como eu disse, naquele primeiro momento, veja, o Estado tinha acabado de se centralizar, a ideia de poder absoluto nas mãos do Estado e tal, se passou a entender que todas as pessoas eram absolutamente subjugadas ao poder do Estado e ao poder do inquisidor. E aí o que acontecia é que o réu, na época do sistema inquisitivo ou inquisitório, não possuía direitos, direito nenhum. Ele era o objeto de investigação deste processo. E, portanto, ele era o objeto de investigação do inquisidor, ok? Então, se ele não tinha direitos, ele não tinha direito de se defender. Eventuais provas que pudessem existir em favor deste indivíduo deveriam ser colhidas também pelo inquisidor, que, ao final, iria proferir a decisão. Lógico, gente, que a situação fica meio difícil, né? Você acha o quê? O cara colhe as provas para acusar. Beleza. Você acha que ele mesmo, que colheu as provas de acusação, não tem uma tendência de querer utilizar as provas que ele colheu? Olha só. Será que ele não quer proferir uma decisão de acordo com aquilo que ele praticou, até para demonstrar que o que ele fez está certo? Entenderam ou não? Então, naquela ocasião, no sistema inquisitivo ou inquisitório, essa união das três funções processuais, essa concentração das três funções de um processo, a função de acusar, a função de defender e a função de julgar, ficavam nas mãos do inquisidor. E isso retirava do órgão julgador, que é este inquisidor, o que a gente chama de imparcialidade. Lembra que eu falei dela na aula passada? É preciso que o juiz seja imparcial, que ele possa analisar os fatos e verificar qual é a lei aplicável a esses fatos e tudo, mas sem estar influenciado por uma das teses, sem estar influenciado, digamos assim, favorável a qualquer uma das partes. No sistema inquisitivo ou inquisitório, não existem partes. Num sistema inquisitivo ou inquisitório, existe um procedimento, novamente, linear, onde não há contraditório nem ampla defesa. E as três funções processuais, elas estão todas nas mãos do órgão julgador. E, portanto, de inerte ele não tem nada e de imparcial, muito menos. Então, vamos colocar aqui algumas das características do sistema inquisitivo ou inquisitório. Então, quais são essas características? Primeira característica, veja, o juiz acumula as três funções, estou abreviando, processuais. Tudo bem? Então, as três funções processuais estão nas mãos do juiz. Segunda característica, o réu é destituído de direitos. Então, ele é mero objeto de investigação. Ana, então ele não tinha direito a advogado, nada disso? Não, não tinha. O entendimento é de que ele era subjugado ao Estado e o Estado fazia por ele,
ok? Bom, da mesma forma, em decorrência disso que a gente acabou de explicar, eu não tenho um processo de partes. Não existem partes. Então, o processo é triangular. E como eu disse antes, uma questão, uma característica marcante do sistema inquisitivo e inquisitório é o fato de que o processo é escrito. Todo ele escrito, né? Por isso que era a igreja que conduzia, porque só a igreja sabia escrever, né? E, além disso, a ideia, quando surgiu o sistema inquisitivo e inquisitório, e lógico que isso num primeiro momento era para favorecer, mas depois foi o grande caos, vejam, a ideia era a seguinte, não, essa pessoa, ela tem que ser processada em sigilo, porque se nada ficar provado contra ela, ninguém pode saber que ela foi processada. Ela não pode ser prejudicada por ter sido processada. Então, num primeiro momento, aquilo surge como uma forma de auxiliar o réu. Mas depois isso degringola para outro lado. E o sigilo é o que favorece, acaba permitindo que a igreja faça o que fez, não é isso? Na época da Inquisição. Mas um sistema inquisitivo ou inquisitório tem os seus atos praticados sob sigilo. Muito bem. Agora veja, então reparem que o juiz num sistema inquisitivo ou inquisitório, ele busca ativamente as provas em nome de uma tal de verdade real. Então, ele tem que buscar a realidade e para isso ele pode usar qualquer meio, inclusive tortura e tudo mais. Beleza. E só que a lei estabelecia, naquela ocasião, quais eram as provas que podiam ser utilizadas. A lei definia que prova podia ser usada para provar o quê? Então, a lei trazia o que a gente chamava de prova legal, prova pré-definida pela lei. As provas a serem produzidas só podiam ser aquelas e determinados fatos para serem provados, vejam, tinham que ter lá na previsão da lei que prova seria utilizada para prová-lo. E não apenas isso. Os juízes e inquisidores, eles não podiam julgar de acordo com o que eles entendiam dos casos, não. Eles tinham que julgar de acordo com o valor que a lei dava para cada prova. Ana, não entendi. É isso. A lei, que era escrita pela própria igreja, a lei estabelecia que prova podia ser utilizada para provar o quê? E dizia também qual era o valor dessa prova. Ah, essa prova tem valor absoluto. Essa prova tem valor relativo. Ah, essa prova é a rainha das provas. A rainha das provas era a confissão, que podia ser obtida por qualquer meio, novamente, inclusive tortura. Ok? Esse sistema é o sistema da prova legal e tarifada. Vamos prestar atenção num detalhe muito importante. Qual é o detalhe muito importante? Vejam, essa matéria é uma matéria muito legal. Porque a gente tem muitos exemplos no jornal, isso não é? Tem muitos exemplos na televisão, no cinema, nos seriados, né, e tal. Então você acaba tendo assim um monte de possibilidades. O sistema inquisitivo ou inquisitório tem um grande filme que vai te ajudar a entender. O Nome da Rosa. Ah, mas é um filme velho. Mas é o máximo. Assista O Nome da Rosa, ok? O Nome da Rosa é muito legal. Com Sean Connery ainda por cima, né? Galanzão, assim. Lógico que ele não estava mais no 007. Mas, assim, ainda fazia aquela presença, né? O Sean Connery tem uma passagem no filme Nome da Rosa que eu quero que você veja, certo? E ele quer melhor. Olha só, o professor está mandando você assistir filme para estudar, né? Então, veja, no Nome da Rosa tem uma passagem em que o Sean Connery, quase no final do filme, explica para o aprendiz dele por que ele está preocupado com a chegada do inquisidor. Nessa hora, ele explica para o aprendiz como é que funciona o sistema da prova legal e tarifada. O fato de que os juízes não podem julgar de acordo com o que eles acham, com o que eles entendem, com o que eles se convenceram. Os juízes na Inquisição tinham que julgar de acordo com o que a lei definia.
E chega uma hora em que a igreja faz o que a gente chama de juízos de Deus. Era uma lei, gente, que dizia o seguinte: fura o olho. Se ele ficar cego, foi ele. Se não ficar, não foi. Amarra uma pedra e joga no rio. Se afundar, foi ele. Se não afundar, não foi. Coloca na fogueira e queima. Se morrer, foi ele. Se não morrer, não foi. Agora você entendeu a Inquisição. No próximo bloco a gente continua.